Bom dia! 7h45. 46. Passou. E aí? Como estão todos vocês? Como estão indo? Espero em Deus que tudo perfeitamente bem. E hoje um dia especial e um dia de muito conteúdo. Bom dia a todos que estão entrando. Renata, bom dia, Lê. Sejam bem-vindas a essa caminhada que nós estamos fazendo. A esse trilhar de uma nova realidade das nossas vidas que estamos trilhando. O café saiu, tá quentinho, forte para dedéu e ele tá no estilo da aula de hoje. Então, vamos embora, sem perder conteúdo. Ontem falamos da imaginação. Ué, e hoje? Imaginação 2.0? Sim. Ontem, depois, durante o dia, eu me encontrei com a minha mente mestra. E no nosso diálogo parece que acabou ficando algo ainda meio que aberto. Precisava de um pouco mais de entendimento. Então eu optei, ao invés de falar do tema que eu tinha lançado para vocês, dar um plus, um pouquinho maior sobre a imaginação. Então, vamos lá. Isso é importante, talvez é uma aula um pouquinho mais rápida, mas vai dar todo o entendimento para vocês de tudo que nós queremos, tá bom? Como eu falei para vocês, a imaginação é um dos mais poderosos poderes que nós temos. Um dos mais poderosos poderes é cheio de poder, né? E é isso. A imaginação tem isso. Ela é imensamente poderosa. E eu vou te falar uma coisa. Eu não lembro se eu falei ontem, mas ela é exclusiva nossa. Ninguém tem. Nenhum ser vivo tem a magnitude que nós temos, que é poder da imaginação. Nós fomos agraciados, né? E todas essas aulas que nós já fizemos, seja ela da primeira, até mesmo todas as que virão ainda nesses 16 cafés de sucesso, eles têm como ponto de criação a imaginação. Então não se esqueça, mesmo que estamos vindo no sexto café, na sexta lei, vir falar sobre a imaginação, ela já está presente lá no princípio. Está no princípio, vai estar no meio e vai estar no fim. Então ela é constante. Ela é. Pegou? Ela é. Então é isso. Então eu vou colocar aqui algumas formas mais práticas para você utilizá-la e se tornar uma pessoa melhor, mais criativa, mais aflorada, cheia de ideias, pronto para criar um futuro esplêndido, que essa é a nossa ideia aqui. Nós temos na nossa situação de ciclo de criação um passo a passo. Lembra daqueles ciclos que eu falo que sempre ele existe, que é a coisa, a nossa percepção da coisa, a nossa ação sobre a coisa, a movimentação que nós fazemos e o resultado? Na imaginação, nós temos também um outro ciclo. Ele não é tão longo, mas nós temos a ideia, que é o primeiro. Ela é o início do processo de pensar, onde nós damos o start. É o primeiro estágio da imaginação. Nós temos o segundo estágio, que é a convicção. É quando nós acreditamos, que através da nossa percepção, na certeza daquilo que nós imaginamos, num primeiro momento, pode sim se tornar realidade. Aquilo pode ser o que for, seja o que for, como for, na situação que você tiver ali colocando, que essa situação, sim, ela pode ser criada. Temos o terceiro, que é o plano. O plano é nesse momento a gente traça todos os desenhos, tudo passo a passo, como que a gente vai seguir, como que vai ser a caminhada, como que vai ser essa jornada, como que é
os caminhos que eu possa vir a ter, como que eu deva construir essa realidade. Esse é o terceiro passo, que seria o plano. Ele deve ter o maior conjunto de riquezas possíveis, detalhes os quais vai fazer com que a gente utilize toda a nossa atenção para que aquilo se concretize. E quem que a gente utilizou aqui intensamente? Imaginação. Temos o quarto, que seria a transformação. Agora, a transformação é o movimento, é a movimentação em direção ao que nós imaginamos. Então, nós tivemos aí a ideia, a convicção, que é a certeza de que aquilo vai funcionar, o plano, que é traçar tudo, como se fosse a ideia de uma casa. Pensa numa residência, quando você vai construir uma casa. Você tem primeiro a ideia de como vai ser aquela casa, depois você começa a ter a convicção que aquela casa seria a casa perfeita para você, com todos os detalhes. Aí você vai nos planos e desenha tudo, ou pede auxílio para alguém que consiga passar tudo aquilo que você imaginou no papel. E aí você está no momento da transformação. E aí nós construímos tudo sobre a convicção, aquela convicção. Traçamos todos os planos ricos em detalhes e nesse momento temos por base tudo o que imaginamos. A imaginação constante. Percebeu que tudo o que eu falei aqui, os passos que nós passamos, em tudo que você passa o tempo todo, eles sempre ele segue esse ciclo, ele é guiado por um impulso só. A imaginação é sempre através dela que tudo se inicia. Do não manifesto até a construção do manifesto. Essa é a situação, essa é a jornada. Nós podemos dar forma a tudo. Ela vem, se apresenta, nós imaginamos, criamos toda a concepção do negócio e disso nós começamos a se movimentar e ele se apresenta. E aí nós saímos do não manifesto para o manifesto. Não manifesto não existe ainda, é só na nossa mente, só na nossa ideia. E aí nós vemos por manifesto. Manifesto, a criação física de tudo aquilo. E aí, nesse momento, voa lá. A imaginação, ponto central de tudo. E agora eu vou apresentar, agora ela se apresenta fisicamente. E muitas vezes maior, mais esplêndida, muito mais estruturada. E tudo isso pelo poder e energia que cerca tudo isso. É um movimento, é a utilização das leis que nós já colocamos e de todas as outras que vamos colocar. Então, a imaginação, ela já pode colocar que ela é. A imaginação é desde o princípio até o fim. Não esqueça disso em nenhum momento, tá bom? Compreenda isso, porque tudo já está em você. Lembra que eu sempre coloco que nós já vivemos essa experiência. Nós tivemos as situações que foram nos cortando, nos podando, e aí crescendo, virando adolescentes, depois adultos e nos transformando e nos moldando as situações, modelos mentais, crenças e tudo mais, tá bom? Então, a força da ideia, a imaginação, ela motiva e dá direção. Mas você tem que decidir realmente a agir sobre isso, sobre os seus sonhos, seja eles quais forem, porque aí sim, através dessa situação, você vai tornar tudo realidade, tudo. Você pode ter aprendido a utilizar a imaginação, mas você a esqueceu. Então, você tem que resgatá-la. Qualquer coisa que exista iniciou na imaginação. Qualquer resultado de crescimento, de sucesso, de reconhecimento, de riqueza, de sei lá, qualquer ponto que nós quisermos rotular
em alguma situação, em alguma pessoa, ela se iniciou através da imaginação. Ela não tem outro caminho. O start sempre vem dali. Sabe aquela luzinha que às vezes vem no desenho? Tum, ali, pronto. É isso. Eu tenho que... uma coisa é importante deixar claro, e ela é de extrema importância. Você tem que estar atento. Atento ao que eu vou te dizer agora. Isso é talvez a informação mais importante que você vai ter aqui. E você precisa se abrir. Você precisa abrir essas portas que foram trancadas às 7 chaves por nós. Cada um de nós. Nós fizemos isso. Eu tranquei as minhas, vocês trancaram as suas. Cada um tomou as chaves em sua mão e optou por trancá-las. E antes que eu te revele isso, você terá que aceitar, sem duvidar, que você tem esse poder. Sem crer, nada irá acontecer. Lembra que no próprio Guia Universal nós temos a informação de que se creres, pode pedir para uma montanha: joga-te ao mar e ela assim o fará? É isso. É a certeza de que tudo já aconteceu antes mesmo de tê-lo em mãos, de se manifestar. Essa é a questão central. Lembra da fé do grão de mostarda? É essa a situação. É disso que nós estamos falando. Apenas deixe sair para fora, sendo o que é, sem julgar, sem pensar, sem modelar alguma coisa, e crescer imensamente. E ela, a dona imaginação, é uma das poucas coisas que nós todos, eu, você, temos o controle total, ou podemos ter. E você e nós deixamos a mente dizer que não é bem assim. Faça o teste. Deixe as suas vozes na cabeça de lado. Mostre quem manda e já comece até mesmo um treinamento para que o controle total que você terá sobre ela comece a ser manifesto, comece a se manifestar. Podemos em várias situações sermos privados de algo, de qualquer coisa, por muito pouco tempo, por algum tempo ou mesmo por toda a vida. Estou falando de todas as situações, adversidades. Mas ninguém tem a capacidade de nos paralisar e nos bloquear na imaginação. Então, sendo nós reis e rainhas desse reino ao qual a imaginação cria tudo, pode tudo, faz tudo, por que não tomarmos as nossas coroas e sim fazer o que nós temos que fazer, exercer o nosso poder e fazer com que tudo o que eu quero, tudo o que você quer, se manifeste no agora. Para quem não sabe ou não lembra, a imaginação é a capacidade de criar a forma quase que real no presente de algo projetado no futuro. Você sabe, entende o que eu estou falando aqui? Nós criamos agora, nesse momento presente, no nosso agora, algo que se projeta, está para frente de nós no futuro. Então, em qualquer coisa que vai acontecer com qualquer um de nós, seja o que for. Quer fazer um teste? Preste atenção. Qualquer coisa que você ainda irá vivenciar no final de semana, seja ela qual for, pense nela agora. Como será isso que você pensou? Como você irá? Você está vendo? Como a sua cabeça é capaz de criar uma imaginação a partir do momento que você joga o controle para ela? Nós colocamos aqui 2 perguntas.
como vai ser, como será e como você irá. E a sua mente, maravilhosamente bem, já te entregou. Então, e o melhor, você consegue desfocar do que você tá só por uma situaçãozinha, pela criação que foi gerada da imaginação. Ela dá a cada um de nós um poder imenso, é imensurável, extraordinário, capaz de inventar qualquer coisa, capaz de inventar uma vida plena, diferente de tudo que você estiver vivendo, diferente da sua realidade atual. Nós temos 2 estágios da imaginação, a mental e a física. Sempre os 2 pontos. A mental, como o próprio nome diz, ela é feita na mente, em nossa cabeça, e ela pode criar por vontade própria ou pela omissão. A mental, ela vem num ponto e ramifica. Ela pode ser criada por vontade própria ou pela omissão, que também é uma forma de escolha, a dona omissão. Tá? A partir do momento que nós optamos por ser omisso em algo, nós também fizemos uma escolha. Então ela é sim uma forma de escolha, mas sem nossa ação direta. Assim você pode tomar as rédeas de tudo, criar o que quer, como quer, ou irá acabar tendo que colher o que não quer pela omissão. Você vê como é que é uma situação pesada, difícil? Porque se nós não agirmos, ela pode, pela omissão, agir sozinha, em nós, em seu desejo, sobre o fato, sobre a coisa. Então entenda isso. A segunda parte do ponto que tudo pode ser criado na mente é ter um desejo enorme de tornar realidade e podermos assim agir para que tudo isso aconteça. Essa é chamado de escolha consciente. Essa é a segunda. Escolha consciente. Esta, nós tivemos um propósito real, o qual nós tomamos esse caminho, essa decisão, e essa é uma ação clara, precisa, que através de nosso total controle, agora criamos, utilizamos a mesma imaginação, a mesma dona imaginação que está presente, que ela é, só que agora sobre o nosso controle, único, exclusivo, meu. Essa é a diferença, essa é a situação. E por isso a importância de saber realmente quem é esta imaginação e saber através de você que você pode e tem total controle para criar algo novo e ter o controle sobre ela em suas ações, pois tudo acontece através dela, seja o que for. Nada pode se manifestar aqui no físico e no real sem que antes tenha passado por ela, pelo grifo dela, como a gente brinca, né? Pela situação dela. Então, agora uma informação importante, talvez o pulo do gato aqui, é que a nossa querida imaginação fique atento a ela. Ela pode a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação ou circunstância, vir e te apresentar um insight. Mesmo que em pequeno flash. E você terá que estar preparado, atento, para não perder o time. E como que nós vamos aproveitar isso? E até mesmo treinar para que esse momento possa acontecer a qualquer um de nós. Anotando. Anotar tudo que de repente apareça. E você utilizando da sua perspicácia, inteligência, vai aí conseguir em algum momento ter um insight. Eu não anotava minhas coisas. Depois comecei a anotar.
Depois eu vi que era muito importante, a tecnologia nos ajuda demais no ponto de eu tive alguma ideia, eu já escrevo e mando um WhatsApp. Na onde? Num grupo fechado meu. E ali eu expando essa ideia. Só que se eu deixo passar, eu já não lembro mais, porque outras coisas puxam a minha atenção. Então aí eu não consigo desenvolver. Então preste atenção. Anote tudo. E depois que você anotar, não se preocupe ali, mas ao final do dia, de repente no momento que você está tomando o seu chazinho para descansar à noite, observe as anotações que você fez daquele dia. Não julgue, não tente tirar conclusões, não pense, por que eu pensei sobre isso? Por que eu pensei sobre aquilo? E por que eu pensei dessa forma? Por que eu pensei desse jeito? Isso tudo pouco importa. Somente observe e tente entender que aquilo ou se aquilo não pode ser um insight. Não pode ser o início de tudo. Não pode ser um insight que aparece do nada e do nada ele pode mudar a sua vida. Só por causa que a sua imaginação resolveu se manifestar. E como ela se manifesta em todo lugar. Ainda mais quando você começa a trabalhar e tem ela nas suas mãos. Parece que ela vira uma serva fiel e vai estar todo o tempo ali querendo nos jogar alguma coisa. E como toda oportunidade é uma oportunidade e não são todas para você, você filtra em sua peneira. E aí você entende qual é a sua realmente. Aprenda a usá-la e isso te dá uma vantagem imensa sobre tudo, sobre todos. 95% das pessoas não sabem utilizar a imaginação. Dos 5% que sobra, 4% deve ter uma mera e vaga utilização em alguns momentos. E aquele clube do 1%, esses sim aprenderam a utilizar. A sua capacidade de criação, raciocínio, de planejamento, de ação estarão queimando a partir do momento que você entender o que ela faz. Prontos para se manifestar agora nesse mundo, no físico. Entender que as coisas somente podem mudar a partir do momento que eu escolho ver as coisas de um ângulo diferente, de uma forma diferente, com as novas lentes. Lembra que eu falo muito disso, de trocar as nossas lentes, porque as nossas lentes, quando eu comecei a perceber minha lente suja, riscada, com pontos de bolor, foi importantíssimo alterar. Foi importantíssimo mudar essa realidade. Então, entenda isso. O princípio de tudo que falamos aqui é compreender tudo o que a gente está falando. Esses 16 cafés são só 16 passos para você atingir o sucesso. Começar a aplicar, um pouquinho que seja. Se você der o primeiro passo, sentirá que aquele esforço que você achou que deveria fazer, que era muito difícil, foi feito e que agora está parecendo mais fácil. E você continua a sua caminhada. E assim, passo a passo, ele vai parecendo cada vez mais fácil. Cada vez mais fácil. E você está seguindo em direção aonde? Ao seu propósito, ao seu sucesso. Saiba que tudo aquilo que você conseguir, olha só, atenção a isso que é importante. Tudo aquilo que você conseguir e tudo aquilo que você não conseguir foi resultado direto de seus pensamentos, de sua imaginação. As travas, os medos, a imaginação, ela tem uma situação que o medo age em cima dela o tempo todo. Por isso que em muitas e muitas vezes eu falo para vocês, mate os seus medos, inicie uma nova atitude, mate os seus medos,
Dê início a uma nova atitude. Mate os seus medos. Dê início a uma nova atitude. Sempre que ele tentar aparecer e tentar te incomodar, grite: silêncio, Bruno! E haja. Faz um teste. Pelo menos experimente. Tinha uma propaganda de calanice? Experimenta. Então experimenta tocar algo passando como um rolo esmagando o seu medo e veja o que vai ser. Veja o que vai ser. Esse rolo compressor que vem esmagando, ele só não consegue destruir seus princípios e caráter. Esses são os que estão sendo moldados ou foram moldados em você. Precisa polir? Precisa fazer com que ele brilhe mais? Faça. Só não esqueça disso, que é o ponto principal. Tudo e qualquer coisa que você conseguiu ou não conseguiu foram resultados diretos de seus pensamentos. Muito bem? Acredito que agora a gente fechou. Acredito que agora a dona imaginação foi entregue em tudo, sabendo dos estágios, que é o mental e o físico, que a gente passa de um para o outro, que é uma situação direta e real, e também do ciclo, a ideia, a convicção, o plano e a transformação, que é a execução, né? A transformação ou execução. Então, os 4 passos, não tem 5, tá? A transformação e execução é um único ponto, que é a ação, o movimento. Então, ideia, convicção, plano, transformação. Haja. Só não esqueça, se você titubear, não agir, a omissão faz por você. A omissão faz por mim. A omissão toca direto e nos atrapalha. Muito bem, esse é os 16 cafés do sucesso. Não tem café melhor que esse, que além de você ganhar uma motivação nova, você ganha conhecimento para que você possa ir além. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso legado. Na próxima aula, então, nossa próxima vivência, amanhã, 7h45, entusiasmo. O poder do entusiasmo. E vou te apresentar alguém que sempre está com ele. Até amanhã, um ótimo dia, um dia esplêndido. Aproveite!